Tai, lai, lai. A Suzuki. Oh, Suzuki, há quanto tempo? Suzuki! A gata do Hugo. Cozio! Todos morrer Cozio! com Hugo van der Ding. Vamos, por acaso vamos. Inevitavelmente. Posso, menino? Por favor. Pronto. Pronto, já sabia? Vai. Já sabia. Vem com um grande enredo. Oh, meu Deus. É Já verdade. se viu. Estávamos em 1941, neste preciso dia, mas em 1941, e morri em Tampa, na Flórida. Já estiveste em Tampa? Não. Mas já levaste algumas. Já claro, levei. Também toda a gente quem anda à chuva molha, sabe? Tens levado algumas E a tampas. Flórida é uma seca descomunal. Pois é. Tinha ela 64 anos. Falamos da socialite americana Nevada Hayes, a mulher que quis ser rainha de Portugal. Espera lá, mas não era da De Flórida Nevada. e agora Nevada. E ainda Pensaste vamos- nisso? Pensei nisso, ainda vamos ter outro estado aqui no meio, porque a Nevada nasceu em 1876 no Ohio. Que horror. Escapou bem. Mas é mesmo terrível, Sim. o Ohio é péssimo. Ela nasceu numa família de comerciantes, remediados, não eram gente pobre, não eram gente rica. Agora, a história não a vai pintar, esta Nevada, com grande favor, é verdade. Ela ficou conhecida como uma caça-fortunas, ou seja, uma dessas mulheres que sonhava em casar com um homem muito rico. No caso de algumas americanas, nesta altura, sobretudo, casar com um aristocrata europeu era assim um sonho de algumas. Claro, nós não estamos dentro da cabeça dela para saber quais são as suas motivações todas. Vamos só contar aqui a história do que sabemos. Mas a verdade é que isto foi um clássico durante, sobretudo, esta fase final do século XIX e o início do século XX. Aliás, séries como o Downton Abbey são alicerçadas nesse princípio e mostram essa história, que era herdeiras ricas americanas, dessas enormes fortunas que se fez na chamada Gilded Age, que é como chamam os americanos esse período, daquelas fortunas muito grandes dos Vanderbilt, de tudo que era construir o petróleo, dos Rockefeller, não é? Essas coisas todas. Construção de gigantescas. cidades, impérios. Cidades, sim, Claro. fizeram-se fortunas como nunca ninguém tinha tido. Aliás, ainda hoje os americanos dominam a lista das pessoas, dos 5 ou 6 pessoas mais ricas do mundo, com as indústrias que vão criando praticamente eles próprios. Praticamente não, sim. E então era muito comum estes casamentos. Claro, era aquilo que se chama new money, não é? O dinheiro acabado de fazer. E estas filhas, ou netas, iam casar com aristocratas ingleses arruinados, muitos deles. E era win-win situation. Os aristocratas ficavam com Ganhavam uma uma carteira. pipa de massa. O Downton Abbey mostra Sim, exatamente sim. aliás, é essa A premissa. storylines do Downton Abbey e outras séries. E claro, para o lado das americanas ganhavam esse quase reconhecimento de deixar de ser new money e passar a ser aristocratas ingleses. Era coisas a que as pessoas davam importância na altura. Pancadas. Exatamente. Agora, se para o lado dos americanos isto era visto como um enorme prestígio social, no caso dos ingleses isso não era verdade. Era quase, não vou dizer uma vergonha, mas era um assunto falado e criticado, assim, aquele de comparação com uma americana. Um caso clássico é o do Winston Churchill, cuja mãe era precisamente uma destas multimilionárias herdeiras, tinha casado com, no caso, um dos filhos do Duque de Marlborough, e ele tinha até alguns complexos em relação a isto. Era um assunto. Os ingleses também não têm mais que fazer. Os ingleses chiques, os outros têm mais que Levam fazer. tudo a sério. Ai, não sei o que, agora o Downton Abbey é só isto, não é? Agora não sei o que, mas tem essa graça. Agora, a nossa Nevada, ao contrário destas mulheres que temos estado aqui a falar, não nasceu rica de todo, mas nasceu com a determinação de ter uma vida muito diferente da família lá nos confins da América, no Ohio, que só quem já esteve no Ohio é que sabe É que sabe. A vontade de fugir. É verdade. Ela foi uma excelentíssima aluna e acabou por conseguir um emprego público bonzinho em Washington. Entretanto, o seu primeiro casamento, e ela vai casar várias vezes, foi com um tipo com algum dinheiro, não era rico, mas foi com algum dinheiro, de quem se divorciou passado muito pouco tempo, meses. E 3 dias depois de se divorciar do primeiro, casa com o segundo marido, que já Xisa! tal e qual. 3 Ai, dias. Nevada. Chamou amor, Era não. Nevada da Breca. Era. Chamas amor, chamas. Tal e qual. E casou com este tipo que era mais compostinho. Ele morre nem passado um ano, deixa a viúva e deixa-lhe uma fortuna de quase 10 milhões de dólares. Estamos em 1907. Era uma fortuna gigantesca, claro. Aliás, fez capa do jornal, capa não sei, mas vinha no jornal, chamavam-lhe a viúva dos 10 milhões. Da viúva dos 10 milhões. 10 milhões em 1907. Era imenso dinheiro. Ela ainda casa mais uma vez com outro milionário, lá de Sempre Nova Iorque. a somar. Sempre. Ela agora já era mais rica que ele, não é? Que
Qualquer coisa. Qualquer coisa, sim. Mas aqui a coisa descamba, divorciam-se, só que não foi tão fácil como os outros dois primeiros e a coisa vai ter até uma feíssima batalha judicial. Entretanto, resolvido aquele terceiro casamento, ela tem 40 anos, é divorciada, é rica e vai viajar pela Europa. Vai viver uma vida de luxo e olha, depois ainda Que é bem, isso que só interessa, viver em não é? bons Claro. hotéis, comer, não sei o quê, não há cá sandes de atum, Claro. De caviar para cima, só sempre. sandes de caviar. Isso. Uma carcassinha com caviar. Exatamente. E começa a ser conhecida na Europa, no mundo da alta sociedade, não é? E era falada pelos seus gostos muito extravagantes, vestia-se tudo que andava de chique, não é? As pessoas também são muito invejosas, não é? O que tem a ver com ela? Veste como quer, o dinheiro é dela. Não pediu-vos podem dinheiro- pagar, é isso, não podem É pagar isso. e depois comentam É tal logo. e qual. Sim. Não podem ver nos outros, também não podem ter, mas não podem ver nos sapatos, outros. É, aqueles sapatos. Ela pediu-vos dinheiro emprestado. Estou a falar consigo, sim, para lá o carro para me responder. Ela pediu-lhe dinheiro emprestado para uma coisa. Opa! Agora, dizem as más línguas que ela continuava à procura de outro marido, no caso o quarto. Só que desta vez parece que não lhe interessava tanto o dinheiro, que era coisa que Lá já não lhe está faltava. a coroa. Claro, queria da um coisa. título e vai, ou seja, queria um príncipe encantado e vai encontrar um príncipe chamado Afonso de Bragança, que tinha na altura 50 anos. E quem era Afonso, vamos contar. Aliás, já contámos aquilo, já foi um dos nossos mortos. Ele tinha nascido em Lisboa em 1865 e era filho do rei Dom Luís e da rainha Maria Pia. Era, portanto, o único irmão, e mais novo, claro, do rei Dom Carlos e tinha recebido o título de Duque do Porto, que era o título que ele usava. Era uma figura muito simpática e muito querida pelo povo. Bem, pelo menos dizia o que eles diziam. Sim. Não, é verdade que sim. Era uma figura muito pitoresca, quase. Ficou conhecido como o Arreda. Ele era um enorme entusiasta dos automóveis, quando os automóveis eram uma grande novidade. O Arreda, ou Duque do Porto, vai ser um dos primeiros a organizar corridas de automóveis cá. Pá, E que então, giro. é mesmo incrível. E há fotografias dele a fazer isso. E então, imagina, tinha o carro dele que andava umas tonteantes 40 km por hora em ruas feitas para carroças, literalmente que era o que era. E então, aquilo não tinha o sistema de travões como tem hoje, não é? E então, para não matar ninguém, o príncipe ia guiar o carro pelas ruas de Lisboa a gritar arreda, arreda, arreda. E ficou conhecido como o Arreda, era assim que o tratavam. Ele era uma das pessoas que estava à espera da família real naquele dia 2 de fevereiro de 1908. Ixi, isso eu já sei o que é que estás a Exatamente. falar. Estava à espera de quem? Do irmão, o rei Dom Carlos, da cunhada, Dona Amélia e dos dois sobrinhos, Luís Filipe e Manuel. Como sabemos, poucos minutos depois, dois homens dispararam contra a carruagem real e mataram o rei e o príncipe herdeiro, Luís Filipe, claro. Se tivessem matado também o Manuel, o Arreda ter-se tornado o rei Dom Afonso VII. Porém, isso não aconteceu, o Manuel sobreviveu e torna-se Dom Manuel II. Tinha ele 18 aninhos. E o Afonso, o tio, torna-se herdeiro do trono, porque era solteiro, não é? O Dom Manuel. E vai ser herdeiro do trono até morrer. A monarquia é que não durou um bocadinho menos tempo do que ele. Sabemos que em 5 de outubro de 1910, o que sobrava da família real enfia-se num barco, não é? Na praia da Ericeira. E basou. E lá vai para o exílio, é verdade. Lá vão eles, não muito longe da capital, conquistada pelo seu antepassado, Afonso Henriques, 763 anos antes. Lá vão ele acabar tudo para morrer na praia. Eles separaram-se todos. A família estava muito limitada, era muito pouca gente já. O ex-rei Manuel II, depois de ter de ser deposto, vai para a Inglaterra. A mãe dele, a rainha Dona Amélia, que tinha nascido princesa francesa, vai para Versailles, não o palácio, mas a cidade, a vila. O Afonso, de quem estamos a falar, o Arreda, e a sua mãe, Maria Pia, que ainda era viva, vão para a Itália. Ela era a primeira princesa italiana, e vão para a Itália. Separam-se todos. Encontraram todos um cantinho. Para... Sim, quase. Olha, cada um voltou a casa, tirando o Dom Manuel II, em boa verdade, cada um voltou a casa. E é lá, em Itália, com a mãe, a Dona Maria Pia morreu pai no ano a seguir, que ele vai conhecer a nossa Nevada, é verdade. Estava num grande tour europeu. Andava no tour à procura de um príncipe, Sim. supostamente. E encontram. Fazem Eles matches. fazem match no Tinder, Ai. encontram-se, é uma Vão boate. tomar um café, primeiro foi um Exatamente. café. Para ver se ela ainda vê de longe e ela diz, é príncipe, é. O Afonso vai se apaixonar e decide mesmo casar. Agora o sobrinho, Dom Manuel, no exílio, mas ainda o chefe da sua casa, não é? Manda-lhe dizer que não, que seria, agora não pode, é o herdeiro do trono de Portugal, ainda que estivéssemos já em República, não pode casar com uma americana divorciada. É engraçado, nós todos conhecemos a história da Wallis Simpson e do Sim. Eduardo VIII e temos uma história igual na história de meio de Portugal. nós. Talvez com a diferença de
o Eduardo VIII era rei, mas pronto, é uma história muito, muito parecida. E tal como aconteceu no caso inglês, o Afonso, o Duque de Porto, fez ouvidos de mercador e casaram mesmo, estávamos em 1917, casaram em Madrid, quem? O herdeiro do trono português e agora Duquesa do Porto. É um título que ela usou para o resto da vida, apesar de não ter sido reconhecido pelo sobrinho, que tinha essa prerrogativa. Tudo o que ela quis conseguir. Era a Duquesa do Porto, é verdade. Mulher torta. O casamento parece que foi feliz. A motivação inicial dela pode ter sido o tal título, não é do marido, mas é possível que ela tenha acabado também por se apaixonar por ele. Mas durou apenas este casamento 3 anos. O Afonso morreu e deixou em testamento tudo à sua mulher. Ela viaja até Lisboa com o corpo do marido para ser enterrado no Panteão dos Braganças, que ficam a saber que é a igreja de São Vicente de Fora. Ele é o primeiro Bragança a voltar, no caso morto, depois da implantação da República. E vai começar então uma batalha legal pelo património do marido, não é? Porque se nestas coisas reais o casamento era morganático, ou seja, com uma pessoa de uma condição abaixo das famílias reais, na República não há cá essas coisas, é a mulher, é a mulher. Ela pediu o quê? Metade do recheio do Palácio da Ajuda. X. Dizendo, bem, isto metade é do meu marido. Aquilo faz alguma lógica, só que não conseguiu tudo, até porque há uma distinção entre o que é os bens pessoais e os bens da coroa. Ela diz que já estamos em República, não é? Há alguns anos já. Sim, claro, sim, há alguns anos, sim. 10 anos, para ser mais concreto. Mas levou muitas coisas importantes, conseguiu esses acordos, teve que levar, provou que eram do marido, não é? Joias, pedras preciosas, louças, móveis, livros raros e, sobretudo, muita pintura. Coisas que ela levou para o seu apartamento em Nova Iorque. Ela ainda teve lá a hipótese... Que voltas. É incrível, que voltas. Incrível. De saber pelos jornais da morte do Dom Manuel, que morreu sem filhos, e depois da solução encontrada pela família Bragança, com o beneplácito do Salazar. Tinham ficado sem mais ninguém, não é? Já não havia mais ninguém daquele ramo dos Braganças. Acabou. Então resolveram reconhecer como herdeiro do trono português um membro de um ramo que estava expulso de Portugal desde o século XIX, no caso Duarte Nuno, que é o pai do atual Duque de Bragança, que assim vem para cá. Ela muda-se depois para Tampa. De Nova Iorque na para Flórida, por causa do calor. Leva os seus quadruchos, leva os seus milhões todos. É verdade, sim. E lá morreu. Não deixa de ser, claro, nunca saberemos o que é que lhe ia pela sua cabeça, e se este homem, se não Esta este história homem. é incrível. Mas é incrível, é uma viagem extraordinária que começou lá nos confins do Ohio. É verdade. Dizia-se antigamente, as pessoas mais antigas, que uma senhora só deve fazer notícia nos jornais em 3 ocasiões: quando nasce, quando casa e quando morre. A nossa morta falhou a primeira, já sabemos, mas não falhou nem a segunda, nem a terceira. E lá estava, nas colunas sociais, The Death of the Duchess of Oporto. A Nevada Ace morreu faz hoje 83 anos.